para mim, ficou mais inteligível aqui na minha mente. Bispo Rinaldo vai continuar nessa mesma linha. Quero chamar ele aqui à frente. Irmãos, não perca essas oportunidades não, sabe? São correções que Deus vem trazendo e que o Espírito Santo continue falando conosco a respeito disso. Acho que não, estava tranquilo até agora. E, bom, é isso aí, depois eu falo mais. Amém. Pode sentar, irmãos. Boa tarde a todos. Há um texto em Levítico 19:32 que diz assim: diante das cãs te levantarás, honrarás a presença do ancião. Um dos princípios da palavra de Deus mais simples para se tratar de honra é você encontrar uma pessoa mais velha que está de pé e você se levantar para ela sentar. Estão tentando fazer isso no metrô, nos ônibus, nas escolas, mas desde há muito tempo, né? Por que eu li esse versículo? Eu li esse versículo com um propósito. Eu não deveria, eu disse ao pastor José que eu viria e que eu não teria nada a dizer. Primeiro que aqui tem anciões que estão aqui há muito tempo. E eu estou longe daqui há muito tempo. Não me desliguei da MCM, cumpri todos os meus compromissos e cumpro, né? Ajudo no sustento de pessoas, de missionários, envio as minhas ofertas, mas desde dezembro de 2014 eu não vim aqui. E dentro deste assunto ele se impressionou com um comportamento do João. Ele disse: quanto tempo que o João anda com você? Eu disse: 9 anos. Ele disse: você precisa falar com o meu povo. Ele disse: pastor, dos pastores que eu conheço, eu sou o mais ruim. Se eles estão melhorando, estão sendo fruto, é pela graça de Deus e não por um comportamento meu. Então, antes que eu comece a pregar, eu te pergunto se eu posso pregar, sim ou não? Homens como o Ricardo está aqui há 20 anos, né? Pastor Davi, que é meu pastor, Omar e tantos outros que poderiam falar de honra aqui. Mas o Júnior, que eu conheço há muitos anos, sem falar as mulheres que estão aqui também, que são intercessoras. Então, com essa liberdade, aí eu vou ficar de pé diante dos anciãos, né? E eu não vou aqui tratar do lado espiritual, tão profundo quanto o João caminha nesse ensinamento, porque a minha área não é falar desses princípios, eu ensino lá em casa. Eu queria te dar uma chave, então, dentro da honra, para que Deus possa melhorar a sua vida financeira. Tem alguma coisa a ver vida financeira com honra? Muito. Porque a moeda que o João expôs aqui em poucos minutos, pastor, se você for usar ela, você sabe quantas notas físicas nós temos do real? Quem sabe? Sem contar. Nós temos 6 notas e 6 moedas. 6 notas de papéis e 6 moedas de metal. 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Certo? Aí nós temos de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Ok? Então nós temos 6 medidas de moedas. O João deu umas moedas muito altas. Ele só botou nota de 100 aqui para você. Se você quer enquadrar, se fosse, não sei se você está conseguindo pegar. Se eu fosse me comportar, tendo que arcar financeiramente nos comportamentos em que ele colocou, eu só tinha que pagar com nota de 100, ou não, ou em algumas ocasiões, muitas notas de 100, eu não vou te dar 1 centavo e R$2, ok? Vou abrir a porta para você, vai ficar fácil, pastor, mas por quê? Porque o que ele colocou, não se honra com material, não se honra com financeiro, não se honra com físico, é uma questão de comportamento. Aqui está meu pastor, o que eu falar aqui ele pode reprovar, como ele pode aprovar. Nós já tivemos muitos embates,
para não dizer briga, né? Que fica mais bonito, embates, né? Mas eu nunca corri. Eu estou há 16 anos servindo Ele. Se eu não servir bem, Ele vai dizer que não foi bom, né? Eu tentei ser, sei que errei. E por que eu não fugi? Com esse entendimento que eu consegui passar para esses meninos. Quem foge é bastardo. Quem foge é pródigo. E ele não teve uma crise comigo e nem no ministério dele, uma crise moral que me avaliasse de trocar de pastor. Eu tive razões. Mas depois eu também descobri que a gente, como pastor e como escravo, a gente tem 3 direitos. Você conhece os 3 direitos que o escravo tem? Conhece, pastor Júnior? Diga primeiro. Diga primeiro direito. Não ter direito. Segundo direito. Não ter direito. E quem não falar não vai para o céu. Terceiro direito. Qual é? Viu que você já aprendeu? Então, quando eu descobri que os meus direitos acaba a briga. É você, a maior luta é dar a razão. Mas eu também entendi que a maior forma de honrar uma pessoa é reconhecer Deus naquela pessoa. Eu estava contando ao pastor Ricardo, hoje pela manhã, e eu escrevi uma mensagem, o privilégio de ter um pastor, e eu mostro biblicamente que nada vem do céu se não passar pela vida do seu pastor. Eu levo um carro para ofertar a um pastor amigo meu, lá em Sinop, e eu vou em 2 carros, e quando eu estou entregando a oferta, alguém sai lá de ré e pega o outro carro e bate e lança uns 15 metros para trás, que só o estrago naquele que eu ia trazer de volta era mais caro do que o que eu levei. E nessa conversa eu já tinha perdido os meus direitos, eu já estava para bater no velho, e eu disse para o velho: hoje eu vou quebrar sua cara, senhor. E falei um palavrão. O velho endemoniou, manifestou uma voz e disse: e o que é que você vai pregar à noite no culto? Eu falei: eu vou pregar que eu quebrei sua cara e ainda expulsei o demônio. Meu telefone tocou, e meu pastor é assim bem educado: Rinaldo! Fala, pastor. Lá está gente com certa. Não esqueça o que você foi fazer nessa cidade. Até hoje eu não perguntei para ele, e não tenho coragem de perguntar: quem te falou que eu ia entrar numa desgraça em 30 segundos? Eu já tive crise, que eu pensei: eu vou embora. Não estou aqui dando a razão, quem estava certo, quem estava errado. Crise, ninguém tem razão. Em crise, diga comigo, em crise, ninguém tem razão. Porque se os dois não tivessem cedido, não chegava na crise. Então, discutir quem está mais certo é buscar seus direitos. Aí a gente sai da condição de escravo. Aí a nossa própria justiça. Muitas vezes eu ouvi essa voz, sozinho, pastor Ricardo. Eu já escutei a voz do pastor Davi dizer: Rinaldo, do jeito que gritou daquele telefone aquele dia. Eu preguei uma mensagem, e o João fez menção dela aqui. Quantas viagens você já fez perdida? O senhor me chamou? Não, volta. O senhor me chamou? Não, volta. O senhor me chamou? Não, volta. 3 viagens perdidas. Tem gente que casou numa viagem perdida porque não ouviu a voz do pastor. Tem gente que mudou de emprego, viagem perdida, porque não ouviu a voz do pastor. Tem gente que mudou de cidade, viagem perdida, porque não ouviu a voz do pastor. E a voz de Deus tem o timbre da voz do seu pastor. Mas não é toda hora que a gente quer ouvir a voz do pastor, principalmente sabendo que ele vai dizer não. Filhinha, põe a mão nessa cadeira. Leva a mão bem suave. Não! Eu não disse, eu não mandei você colocar a mão? Não! Eu não mandei você parar, eu disse para você colocar a mão. Não! Você entendeu?
Diga, o não de Deus é para me recuar. Ainda que eu tenha recebido uma ordem, a de Deus será maior. Ah, mas fulano, eu estou com esse propósito. O pastor disse, olha, eu acho que não. Olha que é Deus dizendo, recua. Nós temos 365 mandamentos, ordens divinas, dizendo não. A força de um homem não é no avançar. Ninguém, vamos pegar uma queda de braço aqui, nós dois? Eu empurro para lá e você para cá, vai? É assim que se pega a queda de braço? É assim? Não, a queda de braço se mede assim. Diga, a minha força está no não. Diga, em recuar, recomeçar, reorientar, redimensionar. E nós temos 248 vezes na Bíblia, sim. Nós temos 365 terminais nervosos. Se duvida, pergunta ao doutor José Rodrigues, que eu não sou médico. Você não é médico? Não. E nós temos 248 membros do nosso corpo. Todas as vezes que você desobedecer, desonrar a um não, você vai ter que começar a ter problema em alguma parte do seu sistema nervoso. Cada vez que você não fizer o sim de Deus, você terá um membro do seu corpo adoecido. E aí estão colocando a corda no pescoço, se suicidando e dizendo, a obra é muito pesada. Não, não, você causou tudo isso. Malaquias 3 vai dizer, com maldição sois amaldiçoada. O que é maldição? Nós temos 4 operações na matemática: multiplicação, divisão, subtração e adição. Diga, maldição é. Não, quem não falar não vai para o céu. Diga, maldição é adicionar mal. Diga, uma má adição. Mais uma má adição. Mais uma má adição. Mais uma má adição. Daqui a pouco o ministério é pesado, o casamento é pesado, a minha vida relacional é pesado, minhas alianças se tornam pesadas. Por quê? Por más comportamentos. Não é Deus e nem o diabo. Se fosse chutar o traseiro de quem está com problema aqui, você nem ficava sentado. Você mesmo causa os seus problemas. E tudo começa na desonra. Ninguém nasceu num ninho de desonra maior do que eu, ministerialmente. Eu nasci num ministério que tinha literalmente 2 times. Isso não era segredo para novo convertido, nem para antigo convertido. Lá todo mundo sabia, ali é a velha guarda, ali é uso e costume, e aqui nós somos liberais. Só que eu esqueci que os 2 lados podem formar. A esquerda pode formar um Lula, pode formar um cubano lá, Fidel Castro, pode formar um Mussolini, mas a direita pode formar um Hitler. Deus não é de direita em disputa. Deus é a justiça. E a justiça não pende para a direita e a justiça não pende para a esquerda. Mas dentro, politicamente falando, e de política eu não entendo nada, a direita guarda alguns valores que supera aos valores da esquerda: fé, família, bons costumes. Mas são corruptos e sujos. Se não tiver Deus na justiça, vai errar do mesmo jeito. Então, não sou de direita nem esquerda, mas no voto eu só voto para a direita. Eu encontro tanta coisa da Bíblia, separa para a esquerda, joga para a esquerda, põe no fogo da esquerda. Esse negócio... Mas não é desse assunto que eu quero falar. Abre sua Bíblia e vamos ler alguns textos para que eu possa pregar. Vou ler os textos primeiro, porque eu estou pregando no meio de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Eu não conheço muito. Conheço bem menos do que muitos que estão aqui. E por que o senhor tem coragem de pregar então? É porque eu também conheço bem mais do que muitos que estão aqui, né? Então eu vou pregar para os que eu sei mais. Para os que eu sei menos, depois eu sento.
Amém? Estou terminando agora 214 vezes o Novo Testamento. E 94 eu já li o Antigo Testamento. Isso faz da gente ganhar mais dinheiro. Sério. Fala 2.085 vezes de valores aqui, 215 de fé, 218 de salvação. Também te dá uma definição a quem você vai servir. Por que essa preocupação em falar em 2.085 vezes em valores na Bíblia? É porque a moeda representa um Senhor, o ouro representa um Deus, o din-din, o real, representa uma autoridade, a qual a única que Jesus mencionou. Você nunca vai ver Jesus falando com a pomba gira, tranca-rua, Zé Pilintra, 7 montanhas, 7 faixas, isso aqui é o principado. Ele disse, não, isso aí é tudo fichinha. Quando um se manifestou em Pedro, você sabe como Jesus expulsou um demônio? Dizendo para o demônio, olha para trás de mim, Satanás. Pastor, não é assim que está dito, é para trás de mim. Mas o que você vai entender com para trás de mim? Jesus disse, ei, você não pode me impedir, você não pode trancar, você não pode me derrubar, você não pode me seduzir. Veja se eu deixei alguma legalidade. Olha para trás e veja de Deus que eu sou menino. Eu nunca abri a minha boca, eu nunca me justifiquei. Eu vivo como cordeiro mudo desde que eu nasci. Não pensa que foi na hora que ele colocou a cruz, ou na hora que estava na frente de Pilatos, ou quando ele estava sendo chicoteado. Ele nunca justificou nem para a mãe, nem para o pai, nem para os professores, nem para os colegas. Quando eu fui meditar sobre o cordeiro mudo, eu fiquei pensando, eu estou perdido. Como um cordeiro mudo, ele nunca justificou. Por quê? Por que tem que ser assim? Se eu der certo, irmão, vocês dêem um prêmio para o pastor Davi, entendeu? Eu sou o tira-teima, né? Se der certo comigo, pastor Davi está aprovado. É assim que funciona. Se o vosso fruto permanecer, sereis meus discípulos. O risco do pastor Davi não ir para o céu, sou eu. Porque eu tenho que permanecer para ele se tornar de Jesus, né? Quando eu for de Jesus, aí Jesus toma eu dele. Que a gente é assim, existe uma briguinha entre Deus e os líderes desde Moisés. Desce Moisés que o seu povo pecou. Moisés diz, perdoa o teu povo, senão não sai desse lugar. Não, vai cuidar do teu povo, não, perdoa o teu povo. Essa briga de que quando erra é do pastor e quando é bom é de Deus, já começou faz tempo. Eu quero saber de quem você é, se você já é de Deus ou ainda é do pastor. Simples, quando o pastor não está, a gente não vai no culto. Quando o pastor viaja, eu me omito dos meus compromissos. Não apareço na oração, na intercessão, não venho para adoração. Não tem ninguém me observando. É que ainda você é servo do pastor. Porque o Salmo 101, versículo 6 diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda em caminho reto, esse me servirá. Comecei um culto esses dias lá na igreja e disse, a partir de agora eu quero pedir perdão para os jovens, para os adolescentes, esses 20 anos que eu prego, eu tenho cometido um pecado com vocês. Eu disse que masturbação é pecado, e eu queria pedir perdão, porque não é pecado, a partir de hoje não é mais pecado. Você está livre, pode se masturbar, homem, mulher, pode fazer à vontade. Me perdoe de eu ter ensinado que é errado até hoje. Ficaram assim olhando igual você está olhando. Que agora você ficou na dúvida, né? Meu Deus, eu perdi tanto tempo na minha vida achando que era pecado. Ei, presta atenção, eu estou com ironia, tá? Não acredita no que eu estou falando. Essa parte não, espera o resto. Eu disse, desde que você convide o seu pastor, seu pai, sua mãe para assistir, aí não é pecado. Pastor, corre, pastor, corre. Mãe, vem aqui, ligeiro. Por que a gente faz esse pecado? Porque a gente não acredita que Deus está com a gente. Você não acredita que Deus está com você sozinho no escuro, no quarto, no apartamento, no hotel. Você não acredita que Deus está abrindo o que você abriu no celular. Só que a honra, o pagamento da honra, é pelo que você faz em oculto. Perdão, é o que você faz em secreto. Porque em oculto, você faz o que alguém não sabe
e não pode saber. Isso é oculto. Secreto é o que todo mundo sabe, só não vê você fazendo. Tem uma diferença. Então, por que a masturbação se tornaria uma desonra? Porque as pessoas podem até saber, mas você jamais vai deixar elas verem. Isso é proibido. Deus não se agrada. Toquei nesse assunto para você entender que quando o seu líder não está presente, existe um outro líder que está presente. Se você falta para enganar a sua autoridade, você não está enganando coisa nenhuma, porque tem uma autoridade que é sobre a sua autoridade, que está sempre presente. Quem é o rei lá na comunidade onde o senhor é pastor? Quem é o rei de lá, pastor Ricardo? Não, é você. Ele é rei do rei de lá. Quem é o rei lá da comunidade onde o senhor é pastor, pastor Júnior? Digo, o rei Júnior. Porque o rei dos reis é Jesus. Então, quando faltar o rei, nunca faltará o rei dos reis. Então, cuide com o seu serviço. Cuide com as suas tarefas. Porque você pode até esconder do rei, mas não esconderá dos reis, porque os olhos dele é como chama de fogo. Os olhos dele passam assim sobre a parede, faz uma leitura assim, né? Ele vê do outro lado da parede, ele vê no escuro. O salmista descobriu, ele disse: a noite e o meio-dia, para o Senhor é a mesma coisa. Na meia-noite eu faço, diante do Senhor é como se fosse meio-dia. Mateus 10, 40, 41, 42. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Diga, galardão é uma moeda que se recebe pelo serviço da honra. Se não pagava em dinheiro, tá? Pagava em moeda, pagava em salário. Salário é o que eu faço e recebo no natural, no físico, no material. Galardão é o que eu recebo daquilo que eu faço no mundo espiritual. Com todos os reais que você puder juntar na sua vida, você não compra um centavo de galardão. Mas com alguns centavos de galardão, pode transformar um homem aqui na terra riquíssimo em dinheiro. Com dinheiro não se compra nenhum centímetro de vida, nenhum palmo de vida, nenhum côvado, como Jesus disse. Você não pode acrescentar um dia, um côvado na sua vida. Você não consegue comprar um dia de vida com riqueza alguma. Mas com galardão não precisa muito, eu posso comprar uma vida toda. Quer prova? Diga prova. Tem que provar, né? Você lembra de um homem chamado Ezequias? Você confia na profecia do profeta Isaías? Isaías disse que ele morreria. Isaías estava brincando? Ele morreria mesmo? Mas ele virou para a parede e disse: lembra, Senhor, que eu fui justo e reto em todos os teus caminhos. Vai me deixar morrer assim? Ele disse: Isaías, volta lá. O homem tem muito crédito ainda. Diga para ele que com a moeda que ele tem, dá para comprar mais 15 anos de vida. Honra cura câncer. Honra devolve emprego. Honra devolve posição. Honra devolve autoridade. Honra restitui família. Por que eu falo e não acontece? Porque a sua moeda é fraca. Jesus disse: quando você for pregar o evangelho, não leveis alforje. Eu fiquei dizendo: mas Jesus, a gente faz tudo com dinheiro. Ele disse: não, para quem prega o evangelho, eu dei outra moeda. E eu fiquei caçando essa moeda. Que moeda é essa, Jesus? Ele disse: é o comportamento. Um homem passava para lá,
pagando com a sua própria moeda, né? Passava para cá. Um dia ele está passando, a mulher disse assim: meu marido, veja que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir para ele um quarto. Vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Não dá tempo de falar disso. Ei, ele comprou algum quarto? Ele comprou alguma cama? Ele comprou alguma cadeira? Diga: quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Eu disse: Jesus, mas como viver do evangelho? Ele disse: como você prega o evangelho, eu mando o salário. Quanto eu vou ganhar? Pergunta o pastor Davi quanto ele me paga. Tem 16 anos que eu estou trabalhando para ele. Deixei a gerência do banco e fui para lá. E aí? Ei, 2 honorários, o que vive dignamente. Dignidade é viver enquadrado com a Escritura. Quem receber um profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Desincute que quem dá copo d'água para alguém recebe galardão de profeta. Isso é conversa fiada. Você pode dar um caminhão de água para um profeta, que você não vai receber nunca um galardão de profeta. Quem recebe um profeta na condição de profeta, esse pastor é um profeta, é um homem de Deus, é um pastor, eu vou receber ele na minha casa. É comida, é cama, é descanso e lazer. Isso é receber, não é dar pouso não e dar um caldinho, não. Boa comida, boa cama, boa estadia, bom lazer, isso é receber. Amém? Por que você faz isso? Porque ele está acima de mim. Diga: honrar as autoridades. Quem está acima de mim? Ele diz: quem recebe um justo na condição de justo. Não sei quem é você, mas me indicaram, e você foi em Primavera, e ele é da MCM, e anda com o pastor José, e com o pastor lá que eu esqueci o nome, então eu vou receber ele como um homem justo. Eu não vou pôr ele da altura daquele nem do pastor José, mas eu vou deixar ele da minha altura. Quem recebe um justo na condição de justo, recebe galardão de justo. Diga: honrar quem está acima, honrar quem está na mesma altura. Mas quem receber um dos servos, simples servos, na condição de servo, porque ele é meu discípulo, mesmo que esteja com um copo d'água, não fica sem galardão. Digo: o cabo é crente, sem nem o testemunho dele, mas ele chegou na minha casa, eu tive a oportunidade, eu vou servir. Por quê? Porque é crente, é discípulo de Jesus. Não sei o que você vai servir. O mínimo é um copo d'água. Mas se seja um copo d'água, você não vai ficar sem galardão. Diga: honrar quem está acima, honrar quem está na mesma altura. Diga: honrar quem está abaixo de mim. Porque quem honra só para cima é bajulação. Quem honra para cima e não honra para baixo é bajulador. Eu sou campeão para dar esporro em profeta que liga para crente na minha igreja. Porque eu tenho viúva, eu tenho órfão na igreja, mas ele só lembra de ligar para os empresários. Ô irmão, estou orando aqui e me lembrei de você, Ricardo. Você veio no meu coração. Olha, Ricardo, eu não sei o que é, mas hoje de madrugada eu orei por você. Engraçado, eu sei que o Ricardo é um empresário, mas lá na comunidade dele tem gente lá que vive de ajuda, cesta básica de alimento. Por que eu não lembro de orar por essa pessoa? Profeta bajulador. E nem que leva o telefone de igreja de nenhuma também. Amém? Tem mais medo de itinerante do que do diabo. Mas o itinerante é bíblico, tá? Está lá em Deuteronômio 14, 18, 6. Diz: quando um levita, quando um levita sair de sua terra e for em outra cidade e lá servir com inteireza de coração, né, ao Senhor, como os naturais,
dê a eles a mesma medida dos de casa e permita que lhe venda os bens. Está lá em Deuteronômio 18:6. Tem base para o itinerante, mas está dizendo como é que ele tem que servir. Porque se alguém liga para um membro da minha igreja e não liga para mim, ele não está servindo de inteireza de coração. Se ele tem uma palavra para o empresário da minha igreja, mas não passa por mim para chegar lá, ele é malandro e desonroso. Mas não é esse assunto que eu quero falar. Então, diga: honrar quem está acima e honrar quem está abaixo. Agora, veja o que está em Joel capítulo 1. Eu posso até adiantar que é um capítulo bem conhecido, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Esta palavra Petuel, pastor Omar, ela é uma palavra hebraica que não é nome de pessoa, é um título. Aquele que convenceu Deus através da argumentação, através da oração, da intercessão. Então Joel é conhecido como o filho da oração, o filho do que pede e consegue, o filho do que alcança, porque esse Petuel nunca existiu, é um título, Petuel. Ele já ouve isto: vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais, ou nos dias dos vossos filhos? Os vossos filhos os faça a seus filhos conhecer, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ela tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leões, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez da minha vide, diga vide, diga videira, diga videira é a igreja, a figueira é Israel, diga fez da minha igreja uma assolação, e destroçou a minha figueira, destroçou a Israel, tirou-lhe a casca e lhe lançou por terra os seus sarmentos, e fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe no campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo 9, todos conhecem de cor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele disse: honre ao Senhor. Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Diga bênção. Diga a bênção. Há algo que só se conquista com uma ordem de bênção oriunda do sacerdote. Hoje o pastor José fez uma menção e diz assim: eu não sei como Daniel conseguiu com 15 anos ser o ser que ele foi, o homem que ele foi. Eu sei como. Uma mãe judia, quando o filho faz 3 anos de idade, há uma comemoração em casa, e é a primeira vez que se corta o cabelo de uma criança. É uma data muito importante, e a partir dos 3 até os 13 anos, a mãe lerá todos os dias a Torá para o seu filho. Em média, se fôssemos olhar para a nossa Bíblia, 6 capítulos da Bíblia, chamado Haftará. Quando a menina tiver 12 anos, ela se torna Bat, e quando o menino faz 13 anos, ele se torna Bar Mitzvah, filho do mandamento.
ele terá lido a Bíblia 20 vezes no mínimo. Que vergonha para nós que somos pastores, que nunca limos a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, sendo que um menino judeu, uma menina com 12 anos, ela já teria lido a Torá 20 vezes. Mas ela leu de uma mãe que, quando criança, recebera 20 leituras, e que no período de juventude, adolescência, até o casamento, até começar a ler para os filhos, ela também já leu algumas vezes. E agora ela vai ler 20 vezes até que o último filho tenha 13 anos. E eu encontro pessoas lá em Israel com o seu rosto de são um casal, que com o rosto de vocês já tem uns 6 filhos. Porque eles entenderam que multiplicar é mandamento, não é um conselho, não é uma opção. Então uma mulher, quando ela chega à casa dos 40, 45 anos, ela já leram a Bíblia 50, 60 vezes. Então Paulo dá um testemunho e diz: Timóteo, eu conheço a sua fé, você já leu a palavra 20 vezes pelo menos, eu sei o que foi implantado em você. Desperta, rapaz, o dom de Deus que há em ti, porque eu conheço também a fé da sua mãe Eunice, e eu conheço a fé da sua avó Lloyd. E lá vem de novo as gerações, né? E aí ele diz: as mulheres idôneas, nossa tradução diz as mulheres mais velhas. Não, ele não está tratando de uma velha que teve 5 maridos, que vai aconselhar a uma moça que está numa crise no casamento. O que eu faço? Separa, larga de ser boba. Homem a gente acha os montes aí. Não, isso é velha que fala. Mulher idônea, mulher cheia da palavra de Deus, que tem a palavra implantada em si. Ela fala sobre o casamento, e Paulo diz: ela vai ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos segundo a palavra de Deus, criar os filhos segundo a palavra de Deus, a cuidar da casa segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está cheia da palavra de Deus. Aí a gente dá conta de dizer não para o que Deus diz não. Antes da palavra estar dentro da gente, há uma dúvida. Aí não é conhecimento, aí é vida. Então seu filho não deve ler a Bíblia, ele deve ouvir, porque o que sai da sua boca e entra no ouvido do seu filho é vida ou morte. O que entra pelos olhos é informação, é conhecimento. Então ele tem que ouvir você falar para ele: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Pastor, o que ele não vai entender, ele tem 3 anos de idade. Quando você dá comidinha, tem filhos, pastores? Tem? Não? Vai chegar, em nome de Jesus. Aqui está nascendo um. Quando você for dar uma madeirinha para o seu filho, você vai ler primeiro a receita para ele? Quando você dá uma sopinha, um pãozinho, um danoninho, antes de você alimentar seu filho, você lê a receita? Diga: a palavra de Deus não é informação. Diga: é alimento. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro você dá o alimento, depois ele cresce e lê a bula, tá bom? Lê a receita, mas tem que dar a palavra. O que eu estou dizendo? Que existe uma bênção, diga uma bênção, que ela só virá através da honra. Existe 7 vezes a palavra honra na Bíblia escrita diferente no hebraico. A principal dela é kabod, que a gente conhece muito como Icabod. Diga: Icabod, foi-se a glória, foi-se a honra. Porque um dos sinônimos de honra é glória. E tem muita gente vivendo de vitória, só que não pode se gloriar da vitória. É vitória sem honra. Está conquistando financeiramente, está de carro novo, mas ele não pode se gloriar, não há glória. Por quê? Porque está com as parcelas atrasadas, mentiu no olerite na hora de comprar, trapaceou o irmão, vendeu mais caro que não valia, desvalorizou, desmenosprezou o bem para poder comprar mais barato. Não tem glória. Olha, Dodge, há glória, né? Está aí o bem, mas não tem honra, não há de que se gabar. Vou fazer uma pergunta para você:
tudo que está na sua casa está pago? Porque se tiver uma agulha que não tiver paga lá, eu vou te dar uma informação: você está enganado, Deus nunca entrou na sua casa. O que entra na sua casa e você dá um arrepio assim, e Jó disse, ele passou perto de mim e eu me arrepiei tudo. É o que o profeta disse. O que é que você viu? Ele disse, eu vi como uma mulher voando sobre a terra. Diz, o que é isso? Ele disse, essa é a maldição. E ela vai parar sobre a casa de um homem fraudulento e mentiroso, trapaceiro, e vai destruir todos os seus bens em uma noite e lhe tirar a vida. E essa noite aqui não é 12 horas de escuro, é um tempo, é um período que vai chegar quando a luz sair da sua casa e entrar nesse período de trevas. Tudo que for mal adquirido, com injustiça, com trapaça, com mentira, com engano, com sonegação, com infidelidade, com desonra, vai desaparecer da sua mão, e não importa quanto você tenha. Você pode ter bilhões e vai desaparecer. Você já passou por algum lugar aí, pastor, e tinha um posto de gasolina, um empreendimento bem grande assim, está fechado? Quem já viu? E logo nas mediações, não muito para frente, nem muito para trás, está se levantando o outro muito maior. Eu fiquei pensando como é que aquela estrutura está fechada, se todo dia aumenta a produção de carro e o consumo de combustível, porque é que ele faliu. E o outro agora vai levantar do lado. E o Espírito Santo diz para mim, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, Rinaldo. Pastor, o que tem esse versículo com vida financeira? Você vai entender agora. Pastor Ricardo, eu sei que o senhor deve ter muito mais, e espero que tenha muito mais mesmo, mas 1 milhão de capital, e eu estou com o meu carro ali precisando vender, e hoje, porque eu preciso vender, eu te vendo ele por 20% mais barato do que o capital, te vendo ele por 80 mil, e o senhor tem 1 milhão aí, e o senhor pode me comprar ele por 100 mil, mas já que eu estou oferecendo 20%, você não é obrigado a aumentar o preço. Aí você diz, não, Rinaldo, o máximo que eu posso pagar nesse carro é 50%, 50 mil. Não, pastor Ricardo, tenha paciência, né? Vamos fazer o seguinte, para não ficar ruim para você nem para mim, eu te dou 60 mil. Ele baixou mais 20% do que era meu, certo? Então, ele conseguiu um bens, ele tem 1 milhão, e ele agora tem mais um bem de 60 mil. Quanto ele tem agora, pastor Júnior? Você não sabe matemática? Quanto ele tem agora? 1 milhão com 60 mil é quanto? Quanto? Mas da forma que ele negociou comigo, ele diminuiu o meu bem em 20%, certo? Agora ele só tem 860 mil. Por quê? Porque um pouquinho de fermento que levedou a minha massa, quando juntou com a massa dele, levedou a massa dele toda. É assim que um rico fale, roubando o valor, a qualidade do produto, excedendo no preço, fraudando funcionário, enfim, sonegando imposto. E aí o dia das trevas chega, e eu digo para você, as trevas duram 7 anos e as luzes duram 7 anos. Você pode ter luz, 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 como você pode ter luz, trevas, trevas, luz, luz, trevas. E aí você conhece crente que prospera e sobe e desce, e sobe e desce, mas no dia que a justiça passar na sua casa, o que não tiver honra será levado. Meu marido, teu servo, temia a Deus e morreu. Irmão, não tem testemunho maior do que o testemunho da mulher da gente. Você quer saber quem sou eu mesmo? Se você ligar lá agora, minha mulher vai desconfiar que você está com interesse e vai ludibriar você, não vai te dar as respostas corretas. Mas se você frequentar lá em casa, conversar com ela, sair com ela, enfim, se a irmã perguntar para ela, pastora, como é o bispo mesmo? Ela vai te contar. Aí, irmã, você vai saber quem sou eu. Porque se tem alguém que o testemunho é verdadeiro, é da minha mulher. E eu admiro as pessoas que andam por aí fazendo a obra de Deus, pastoreando a igreja, querendo ir para o campo missionário, não tem a aprovação da esposa, não tem a aprovação do marido, não tem a aprovação dos pais, não tem a aprovação do pastor, não tem a aprovação do patrão, não tem a aprovação do professor. E o que tem a ver com todas essas pessoas? Êxodo 12, 20:12 diz: honra teu pai e a tua mãe,
E o Espírito Santo disse para mim, eu estava pregando, sabe quando aquela vem de graça que você não estava esperando? E o Espírito Santo disse para mim, Reinaldo, diga para eles que pastor é extensão. Diga para eles que patrão é extensão. Diga para eles que professor é extensão. Diga para eles que autoridades governamentais é uma extensão. Quem é o professor? A extensão do pai e da mãe na sala de aula quando os pais não estão presentes. Tem que honrar o professor do mesmo jeito que Deus pediu para honrar o pai. Quem é o pastor? É a extensão do serviço que meus pais não fizeram, mas agora o meu pastor faz. Tenho que honrar do jeito que eu honrava meus pais. Quem é o patrão? O patrão é a extensão dos meus pais naquilo que meus pais não podem executar, mas eu tenho que tratar os meus patrões como honro aos meus pais. Estou fazendo isso? Nem responde, tá? Senão acrescenta mais uma mentira em cima do que já está errado. Vamos ficar calados e responder por dentro, né? Amém? Porque desse assunto, irmão, a gente se pega. Porque ensinar aqui, não estou ensinando por exemplo, não. Estou ensinando o que vocês deixaram, não estava sentado. Agora, saber aqui, eu sei muita coisa. Mas saber se o que eu prego aqui é verdade, vocês perguntam para minha mulher, perguntam para o meu pastor, perguntam para os meus filhos. Eles vão dizer. Amém? Diga honra. Essas palavras, elas têm sinônimos, e esses sinônimos juntam várias palavras que definem honra. Honra significa respeito, virtude, dignidade, distinção, apreço, nobreza, consideração, importância, peso e valor. Então nós temos 9 sinônimos para a palavra honra. O que eu quero dizer para você agora? Eu vou dar para você o mínimo para você começar a entrar e melhorar sua vida de honra. Amém? Amém? Jesus disse em Mateus 23 que eu deveria dar o dízimo. Ele louvou os fariseus, dizendo: deveis fazer isso, sem negligenciar o mais importante da lei. Digo, o mais importante: justiça, misericórdia e fé. Diga, essas 3 categorias mais importantes. Diga, as mais difíceis de se cumprir. A categoria mais simples de se cumprir, a última, mais baixa, diga, dinheiro. Ele disse: olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho. Isso tem significado. Jesus não falou essas palavras aleatórias não, viu? Pastora, endro, chá. Chá só tem na casa de rico. Chá é sinônimo de nobreza. Então, se você dá o dízimo, já tem garantia, nobreza na minha casa. Hortelã também é um chá, mas tem alguns benefícios medicinais, assim como o endro. O endro tem 21 benefícios medicinais. Então, quando eu dou o dízimo, ele está dizendo: ó, se você já dá o dízimo do endro e do cominho e da hortelã, você já tem nobreza e saúde. Cominho é um tempero universal. Qualquer lugar no mundo, principalmente em Israel. Israel dá cominho igual dá capinha aqui no Mato Grosso, no Goiás. Todo lugar que você tem cominho. Ele está dizendo: ó, se você dizima, se você já está fazendo o mínimo da lei, a coisa de menos importância é dizimar. Porque dizimar, irmão, não é pagar. Dizimar não é favor. Dizimar é dar para o sócio a parte dele. E não é uma parte opcional, porque eu posso provar para você, pelo menos em 3 textos, que a terra é uma vinha. Em Mateus 19 diz que um dono de uma vinha arrendou a vinha a uns homens, e ele foi morar num país distante. Aí ele mandou seus servos: vai lá receber a vinha. Os primeiros servos é de Adão a Noé. Eles não ouviram, maltrataram. Ele mandou novamente seus servos, de Noé a Moisés. Eles maltrataram. Ele enviou novamente os seus servos, de Moisés até Malaquias, até João Batista. Uns eles espancaram, outros eles mataram. Ele disse: vá lá receber o tributo, vá lá receber o arrendamento. Ele disse: eles não obedeceram os meus servos, eu vou mandar meu filho.
Eles vão ouvir. Quando eles viram, é o filho. Vamos fazer o seguinte, ele é o filho, ele é o herdeiro. Se a gente matar ele, a gente não precisa, além de não devolver o tributo, o arrendamento, nós ficamos dono da vinha. Então pegaram o filho e mataram. E o texto diz, o dono da vinha virá, terrivelmente os destruirá. É a mesma palavra para o gafanhoto destruidor. Vai tomar a vinha desses homens e dar a outrem. Não vamos entrar no assunto, mas crente pode ser agiota, tá? Se você aprendeu que não podia, pode. Está escrito, ao teu irmão não emprestarás a juro. Ao irmão. Ele vai trocar de carro? Não é uma primeira necessidade. Não, é doença. Ele vai me pedir dinheiro emprestado porque está doente. Eu sou justo, eu não vou emprestar. Irmão, eu já estou vendo que ele está depreciando os bens por causa da saúde de alguém da família. Eu vou dar, porque eu sou justo. Amém? Não, mas ele vai fazer uma viagem, quer trocar de carro, quer ir pescar, aí ele me pede emprestado. Eu empresto. É irmão? Não tem juro. Não, ele não é irmão, não confessa a mesma fé. Dele eu empresto e não cobro usura. Mas você nunca foi procurar a palavra que significa usura, né? Diga 11. Então do irmão não cobre 11, tá? Do estrangeiro você não cobre 11. Do irmão você não cobre nada. E do estrangeiro não cobre 11. Por quê? Porque eu só te cobro 10. Eu te empresto tudo, te dou a vinha, tudo que você vê dentro desta sala, tudo que você pode tocar aqui, até eu e você, saímos da onde? Diga, da terra. E não tem que devolver nada. É opcional. Quem aqui, família, vou falar em família, senão eu vou errar. Quanto você pagou de energia esse mês? Ou não pagou? Quem paga energia aqui? Não, porque talvez ele esteja aqui. Quanto você pagou de energia esse mês? Quanto? E quanto você pagou pela luz do sol? Ok. Quem paga a água aí? Quanto você pagou de água, pastor Davi? 250. E pela chuva? Quem paga gás? Gás de cozinha? Quanto é um bujão de gás de cozinha? 70. E quanto você pagou de oxigênio? Tá, não está devendo nada, né? Está usando, não precisa dar o tributo, não precisa dar o arrendamento. Simplesmente ele corta. Eu estava fazendo um semestre de direito e nós estávamos estudando sobre a lei da recuperação judicial, que é a lei da falência, e lá o professor nos mostrou, fizemos pesquisa no Senai, no Senac, de cada 100 empresas que abrem no Brasil, 90 fecham no primeiro ano. 9 fecham nos próximos 9 anos. Uma ultrapassa 10 anos de vida. E aí eu entendi, Deus falou comigo, é assim, meu filho. Eu dou a ele a oportunidade, mas ele é infiel, eu pego dele e transfiro para o outro. Falei, Deus, isso não está na Bíblia. Aí fui para a Bíblia e encontrei 4 referências, que a riqueza do ímpio vai para a conta do justo. Ímpio, diga ímpio. Diga, não tem nenhum pecador aqui dentro. Diga, tenha coragem, diga, aqui não tem pecador. Aqui de vez em quando a gente peca, mas nós não estamos na prática. Pecador é quem vive na prática. Eu posso até pecar, mas eu sou santo. Caí, levanto, me limpo e continuo santo. Amém? Mas aqui pode estar cheio de ímpio. Por quê? Porque o ímpio conhece a verdade e se refuta a praticar a verdade. Não aceita praticar a verdade. O que acontece? O ímpio, Deus vai pegar o seu direito e vai passar para o justo. Amém? Não foi fiel com a vinha. O texto de Joel está dizendo que aconteceria algo muito terrível. Eu aprendi e creio que a palavra de Deus, o mesmo versículo, você pode entender ele, só para entender 72 vezes, 72 formas diferentes. Amém? Existe um ouvido que se ouve e entende, existe um ouvido que se ouve e guarda, existe um ouvido que se ouve e esquece, existe um ouvido que se ouve e compreende, existe um ouvido que se ouve e discerne, tem um ouvido que se ouve e o que se ouve é passado com sabedoria. Então existem várias formas de ouvir. Amém? Joel começa dizendo de 3 coisas
ou pelo menos 3 formas, a mesma coisa. Ele está dizendo de gafanhotos que viriam. Em primeiro grau, ele viria sobre Israel. Depois de Joel, veio a Grécia, veio a Roma, veio a Babilônia e veio os persas. Veio 4 castas, devastou o país. Então ele está falando em uma linguagem natural. Aí ele vai e fala da videira e da figueira. E a videira é a figura da igreja. E a videira, figura da igreja. A figueira, figura de Israel. Ele está falando daquilo que vai devastar a igreja em níveis comparado a uma árvore. E ele vai falar pessoalmente, porque nós temos dezenas de referências que Deus nos compara com árvores. No mundo espiritual, você não é visto com esse corpo, você é visto como uma árvore. Jesus dá uma unção tão grande nos olhos de um homem, abriu, está enxergando? Estou. Me conta o que você está enxergando. Eu estou vendo o homem como árvores, raiz, tronco, galhos, folhas e fruto. Ih, abri demais, tem que abrir a outra parte também. Aí abriu de novo, fechou aquela parte, abriu a natural, aí ele viu homens comuns. O justo é como a videira, o justo é como a figueira, né? O que medita, o que vive segundo a palavra de Deus, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Diga, eu sou uma árvore. Diga, eu fui enxertado em uma árvore. Diga, eu era jambuzeiro bravo e fui enxertado na oliveira verdadeira. Diga, eu sou árvore. E Deus está falando então de devastação que viria na vida de um homem. Ela vem na vida física, ela vem na vida espiritual, ela vem na vida financeira, e ela vem na vida moral. 4 níveis de devastação que o gafanhoto é uma figura. Em último caso, mas é real, esses gafanhotos são demônios. Mas em primeiro grau assim pode ser seu cunhado. Tem cunhado? Aquele cunhado que não gosta de trabalhar, que fica em casa, que você deixa o suco na geladeira e diz assim, depois da reunião eu vou tomar aquele suco que está geladinho. Chego lá, aquele cunhado preguiçoso seu tinha tomado o suco. Isso pode ser o gafanhoto devorador. Sabe, aquela pessoa que te tira o melhor, o lucro, o resultado, o benefício. Então, Deus está dizendo, olha, existe uma forma de repreender esse nível de gafanhoto. Existe uma ação que você pode fazer. Que ação é essa? Agir com honra. Honre ao Senhor com as primícias. É muito difícil falar de primícia, porque tem que entender o que é primícia, o que é oferta de primícia, como se celebra a primícia e a festa de primícia. Se você não entender esses 4 ambientes, vai ficar uma dúvida. É um 30 avos. É o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que. Alguém aqui vive de vento? De que você sobrevive? Você deve tomar muito café, né? Café é grão, né? Pelo menos uma coisa eu acertei, né? Que ele toma café. Tudo que para você sobreviver não toma café. Então como é que foi que você ficou dessa cor? Então seu pai tomava café, tá bom. Mas você vive de grãos, de cereais e de animais. Produtos vegetal e animal. Você planta? Mas vive da planta? Não. Vive de criar animais? E como é que você sobrevive? Porque você trabalha, cambeia o recurso monetário, você troca por grãos, por vegetais e por animais. Então eu tenho renda, eu vivo de renda. Mas alguém vive diretamente de fruto, porque a última forma de você primiciar é dinheiro. Por que mais a gente primicia? Porque quantos que estão aqui que vivem de plantar e de criar animais? Todo mundo aqui vive de renda. Então, você está criando. Não, mas eu não vivo disso. Você não vive disso, que eu te dou dízimo toda semana, primícia todo dia. Você vive de outra coisa, rapaz. Está criando lá, já é outra coisa, aí já é para os banquetes, né? Isso é para receber pastor, né? Isso é para receber pastor, viu, Júnior? Você quer comer cordeiro gostoso, é na casa do Davi Gruber. Você já conhece, né? Então, de que vivemos? Vamos lá. Então, nós praticamente aqui todos vivemos de renda. Honre ao Senhor
com os primeiros frutos, com as primeiras crias, e com toda a tua renda. Mas a renda era a última forma, porque Deus queria que você tivesse seu pé de manga. Vai amadurecer lá 500 mangas. Aí, é amigo, né? Vai lá, quando ele for levar a mão, está repreendido, não põe a mão aí não. Por quê? Porque aqui o primeiro é do Senhor. O primeiro fruto de cada estação é de Deus. Se você não der, você vai comer doce de manga, vai te dar enxurril de manga, vai ficar amarelo de tanto comer manga, mas comeu sem honra, porque Deus não comeu o primeiro fruto. Comer o primeiro fruto, eu estou dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, porque Deuteronômio 8:18 diz: nunca diga no teu coração, nem passe no teu coração a dizer: a minha força, a minha capacidade me trouxeram estas coisas. Antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus quem te dá poder, capacidade de adquirir riqueza. Amém? Então, fruto, digo primeiro fruto. Mas como ele não planta manga, não planta pepino, não planta jiló, não planta quiabo, não planta soja, não planta arroz, não planta trigo, mas come jiló, come arroz, come soja, come trigo, com o que eu faço? Não, eu presto um serviço profissional, eu presto um serviço do meu talento, e eu recebo em espécie. Eu tenho renda. Com a minha renda eu compro o produto, mas antes de comprar o produto, eu vou tirar a primeira parte da minha renda e vou dar ao Senhor. Amém? Ao Senhor. Eu vou citar o pastor Ricardo, que eu conheço não tão de perto, mas sou amigo, e eu sei que ele tem empresa. Então, quem vai lá na empresa dele e compra, ou vai lá fazer um negócio, está fazendo com quem está atendendo lá agora. Lá tem um representante, mas ele está fazendo ao Ricardo. Quando ele compra, ele vai ligar para reclamar e vai dizer: Ricardo, eu sou seu cliente. Mas o Ricardo disse: você mora onde mesmo? Como é seu nome? Nunca viu o Ricardo pessoalmente, mas é cliente. Por quê? Porque é atendido, se relaciona na empresa pelo seu representante. Digo, o representante de Deus na terra. Não é só o João Paulo II, nem o Bento XVI e nem o Francisco. Diga, o sacerdote. Diga, eu elegi um sacerdote, e é com ele que eu me relaciono, como me relaciono com Deus. Irmão, é impossível você estar de crise com o pastor e estar bem com Deus. Impossível. Porque o meu nível de relacionamento com o meu pastor determina o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Porque se eu não obedeço a quem eu vejo, como eu vou obedecer a quem eu não vejo? Se eu não honro a quem eu estou vendo, como eu vou honrar a quem eu não estou vendo? Então ele elegeu pessoas sobre nós. Todo homem deva estar debaixo de uma autoridade, submetido a uma autoridade a quem você presta conta. Pastor Davi me deu autonomia tem alguns anos, mas só prova que eu estou debaixo de autoridade se o pastor Davi puder mudar aquilo que eu me deu autonomia. Se ele chegar lá e me reprovar pela palavra, pela autoridade, dizer: olha, você não pode dirigir essa igreja. Mas para quem que eu vou passar? Se vira, arruma um serviço. Eu sou homem de Deus, ainda que eu tenha que entregar a minha igreja por cometer alguma falta. Por quê? Porque é uma autoridade. Mas a maioria não está assim. Ele se autoelege e aí ele faz o que quer, não tem quem corrige. Quando ele vai ser corrigido, ele troca. Ele vai ser corrigido, ele troca. Ele vai ser corrigido, ele troca. Eu estou com uma birra de ouvir as pessoas dizendo: meu pai espiritual. Ok, eu sei que tem, é bíblico. Mas eu conheço a pessoa há 20 anos, ele já teve 15 pais espiritual. Você tem ideia do que ele está fazendo com a mãe dele? Arrumando 15 pais? Cuidado, isso é desonra. Amém? O meu primeiro pastor foi o pai do pastor Davi. Já tivemos dificuldades. Sabe por que eu não fui embora? Por causa de um provérbios, de um princípio judaico que eu aprendi há uns 20 anos atrás. Só se prova a amizade entre dois homens quando um deles faltar e você continuar sendo leal com seus filhos, como você foi com o pai. Aí se prova uma amizade. Antes disso, é uma amizade eminente. Ela só é uma amizade real quando um falta e o outro continua o relacionamento ao mesmo nível
com os seus filhos. Mas a maioria de nós somos amigos, comemos churrasco juntos, cultuamos juntos, aí o irmão morre. Você nunca foi lá para ver o que a viúva tem, o que os filhos do seu amigo, como eles estão vivendo. A gente está muito longe de viver princípios de honra. Amém? Então, a primícia, diga a primícia. O primeiro de tudo. O primeiro das vossas massas. Mulheres, isso aí para vocês. O que é uma massa, pastora? Uma massa não é arroz com feijão que você come todo dia. Uma massa é uma comida, é um doce, é uma receita que você faz de vez em quando. Algo fino, algo especial. Quando você fizer essa, lembra da casa do seu sacerdote. Eu tive estudando agora, poucos dias, na igreja do pastor Márcio, final do ano. O apóstolo Márcio, né? Presidente do conselho, não sei se tem mais de um, mas é o presidente do conselho. E eu disse isso, quem sabe aqui fazer arroz doce? Arroz com leite. Uma irmã levantou a mão, aliás, apontaram ela, pastor Davi. Ela é boa. Eu disse, irmã, faça o próximo doce de leite. Compre mais meio quilo de açúcar, mais 2 litros de leite e mais meio quilo de arroz e faz o doce de leite. E você vai trazer, é uma palavra de Deus para você. Você vai trazer uma porção à casa do sacerdote e a outra porção você vai procurar um rico na sua cidade e vai ofertar para ele. Porque o diabo colocou um ódio na gente contra rico. A gente não prega para rico, a gente não quer rico na igreja, a gente rico. Ei, irmão, rico é gente que precisa de palavra de Deus. A moça não fez, mas a irmã dela física estava no culto e também sabia fazer, fez. Há poucos dias, começo do ano, o pastor Márcio me mandou um áudio, o apóstolo Márcio me mandou um áudio dizendo, Rinaldo, a irmã não pegou a palavra, mas a irmã dela pegou, fez o doce, trouxe para mim e levou para a vizinha rica. Ela tem encomenda, isso foi em novembro do ano passado, ela tem encomenda para arroz doce até maio de 2019. E a irmã, sabe com o que ela estava trabalhando? Com nada. 2 anos desempregada. Uma atitude de honra e de obediência levou arroz doce para o pastor. Uma palavra para o rico aqui, ó. Não amaldiçoe o rei, nem nesse pensamento. E nem fale mal do rico, nem na cama para a sua mulher, para que os pássaros alados não ouçam e levem a notícia. Que pássaro alado é esse? Pássaro que voa. Isso aí está Eclesiastes 10, 20. Esses textos eu sei, né? Pássaros alados, demônios, é eles que levam a notícia. Eles fazem você pensar, cochichar com a sua mulher e leva a notícia para você saber lá na frente e vem a maldição. Mas vou resumir aqui só para você entender. Diga primícias. Diga, é uma forma de honrar a autoridade. É a coisa mais fácil, a maneira mais simples de honrar. Mas se você começar por esse princípio, você vai dar conta de honrar os outros níveis. Mas se você não está honrando esse, não pense que você vai dar conta de honrar a sua autoridade de outra forma. Porque só é fiel no muito quem é fiel no pouco. Quem não cumpre esse princípio, irmão, está vivendo em desonra. Você pode ser elogiado do jeito que for, você pode ser reconhecido. A pessoa mais obediente que eu conheço, Marcelo Grupo, está aqui, ó. A pessoa mais obediente que tem aqui, sabe qual é o título que Jesus deu para ele? Inútil. Lucas 17:10, quando fizer tudo o que vos for mandado, poxa, não desobedeci em nada, dizeis, sou um servo inútil. Por quê? Porque eu tenho que ir além. Então Jesus disse para os fariseus, olha, vocês dão o dízimo do hortelã, do endo e do cominho, devias fazer isso, mas vocês estão negligenciando o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O pastor João veio aqui e disse algo que mexe no coração da gente, que a gente fica com vontade de ser aquela pessoa que está naquela condição com a sua autoridade. Você não chegará lá jamais se você não honra nos seus frutos e nas suas rendas e nas suas crias, porque esse é o mínimo. Jesus está dizendo que essa é a parte mínima, mais simples. Se você conseguir aqui, você vai crescer em honra no espiritual, no relacionamento, na vida emocional, nas alianças.
Você vai conseguir ser uma pessoa de honra totalmente, mas precisa levar. Por quê? Porque quando você não leva, a expressão de você não levar a primícia, ela chega diante de Deus como gemidos. Lá está dizendo que os sacerdotes estão com lágrimas, estão chorando, estão uivando, estão de pano de saco. É uma vergonha, é um nível de desonra quando você faz o seu sacerdote chorar, quando você faz o seu sacerdote viver humilhado. E o que estava faltando? Ele diz: a oferta de libação, a oferta de manjares, a oferta de cereal, ela foi cortada da minha casa. Porque esta oferta foi cortada, então nesta área virá níveis de destruição, níveis de derrota, níveis de miséria. O senhor já encontrou, pastor, um coró? Aqui fala coró? No coco? O senhor já encontrou? Já encontraram um bicho na goiaba? Quando é que ele entrou? Quando a planta está na flora. A mosca escolhe pela cor e pelo cheiro, ela sabe o ciclo daquela planta. Ela vai lá, no lugar de colocar o pólen, ela coloca a larva. No momento em que a planta entra no processo de amadurecimento, ela cristaliza, eclode o ovinho, e ele começa comendo de dentro para fora. Na vida financeira nossa, quantas pessoas que, se comparar a vida financeira com uma árvore, ela tem raiz, ela tem bom tronco, ela está com muito galho, flora bastante, dá muito fruto, os frutos são desse tamanho, só que porém, bichado. Que lucro dá? A maioria dos crentes está assim, principalmente os que vivem de ministério, porque a maioria está cuspindo óleo, mas não tem uma moeda no bolso. E você não pode sair para pagar seu aluguel orando em língua estranha, porque dívida é pecado. Concorde ou não, dívida é pecado. Dívida é pecado. E dívida se torna o que está em Mateus 18. Prende ele, prende o cônjuge, prende os bens e prende os filhos, até que ele pague o último centavo. Diga: dívida prende eu, influencia no casamento, na família e nos bens. Então tem uma pessoa, ela é uma árvore frondosa, cheia de flor e frutos, mas quando vai colher o fruto está podre. A primícia é o fruto que vai repreender o devorador. Vou resumir porque o assunto é muito longo. Juízes capítulo 6, acompanha aí. Diz que Israel se desviava e se corrompia, pecava, e o Senhor enviava contra eles os vizinhos, países inimigos, povos inimigos, e eles vinham e escravizavam. E eles estavam produzindo animais, eles tomavam, eles estavam colhendo, eles vinham e tomavam fruto. E diz o capítulo 6 que eles vinham sobre a terra aos milhares, como gafanhotos. Diga: gafanhotos. No capítulo 6 e até o capítulo 7, você vai encontrar Deus chamando Gideão. Gideão é aquela pessoa que vai ser usada por Deus, vai testar Deus vai testar ele, mas ao ponto que ele convoca muita gente, sobra 300 pessoas, e ele está ainda com dúvida, faz mais um teste, e Deus diz para ele: vá com seu servo Puá e entra no meio do arraial dos filisteus. Não sei como ele conseguiu, mas ele amanheceu no meio do arraial e ouviu um sonho de um soldado que contava ao comandante dizendo: sonhei. Que sonho? Sonhei que um pão de cevada, diga pão. Pão é o símbolo da oferta de manjares. Pão é o símbolo da oferta de primícia. Por quê? Porque aí a oferta, o sacrifício ou o holocausto, tinha que se colocar pão, vinho, gordura e sal. A parte que é animal, de sangue, é oblação, mas o pão com a gordura, com o vinho, com o sal, é libação. E era esta oferta que estava cortada, porque esta parte é a que representa a primícia, é ela que sobe de cheiro suave. E aí não dá tempo de explicar, mas você vai descobrir pela Bíblia que Deus nunca ouviu oração, do tanto que você orou bonito aqui, e Deus não ouviu nada. Pastor, não ouviu? Não, é que ela não chega lá dessa forma.
Diz que anjos colhem as nossas ofertas, as nossas orações em taças, ou não? E quando eles colhem, eles trazem diante do trono. E diz que o trono tem brasas acesas. E há 24 anciões, não é velho, 24 anjos criados primeiro. E cada um deles é responsável por um fuso horário. Quando você ora uma medida, você tem 24 horas para encher uma medida. Quando você enche uma medida, Jesus disse, nem uma hora. Quando você enche a medida, o anjo leva. Quando ele chega lá, ele entrega a um daqueles anciões que estão diante do trono, porque o anjo não pode chegar. Ele entrega a taça. O anjo tira a coroa, lança aos pés do que está no trono e derrama as nossas orações debaixo do trono. Elas incendeiam e sobe como libação. Sabe aquele arroz que você está fritando? Você está lá no sofá e a mulher está na cozinha fritando o arroz. Quando ela frita o arroz com alho, você senta lá na cozinha e já vai. As orações chegam lá e ela sobe como incenso. A oração é válida pela vida do orador. A adoração é válida pela vida do adorador. A intercessão é válida pela vida do intercessor. A pregação é válida pela vida do pregador. Ok? Por quê? Porque agora subiu e Deus vai cheirar. Ele sabe de quem é esse perfume, porque Paulo diz que nós exalamos um perfume, e Deus ouve e responde, e do trono saem relâmpagos e trovões. É outro assunto. Quando Gideão ouviu aquilo, ele disse, essa é a espada de Gideão. Gideão significa salvador temporário, e Yeshua significa salvador eterno. Então existe uma oferta que repreende em todas as áreas essa casta. Se ela estiver operando no seu ministério, ele vai repreender. Se estiver operando no seu casamento, vai repreender. Se estiver operando na sua vida financeira, vai repreender. Porque ele diz, por vossa causa, eu repreenderei o devorador. É quando eu dou o dízimo. Não, quando eu dou dízimos e ofertas. E nós temos 19 dízimos, dividido em 3 formas, e 18 ofertas. Pastor, eu não conheço nenhuma, eu não dou nenhuma. É por isso que nós somos fracos, porque nos enganaram. Nós fazemos 600 tipos de oferta na igreja e campanha, e não conhecemos as que Deus nos deu como ferramenta, como arma, como batalha. Amém? Diga, pão de cevada. Jesus era o pão de cevada, ele veio para os pobres, o pobre que comia o pão de cevada, e a cevada foi o primeiro fruto que se viu quando entrou na terra de Canaã, onde eles iam colher sem precisar plantar. Amém? Um dia um homem chega, se levanta e diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Diga para quem está do seu lado, diga, a sua primícia, além de honra, é uma ferramenta de batalha espiritual. Diga, ninguém vence Mamon por jejum, por oração, por conhecimento bíblico, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Diga, Deus deixou a ferramenta certa. Diga, a oferta de primícia. Diz, por causa dela, Ele mesmo vem repreender o devorador. Amém? Deus abençoe. O tempo não deixa, eu vou tomar muito tempo. O pastor José pediu o bispo Rinaldo para trazer uma palavra, né, bispo? E eu estava assim meio de surpresa para mim também, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Mas, irmãos, eu só posso fazer uma oração agora. Que o Senhor nos ajude a honrar a igreja que veio antes de